Olá, esta é a apresentação do resultado do nosso trabalho de dimensionamento de biodigestor. O nosso grupo é formado por quatro discentes, neste caso sou eu, Igor Oscar Teixeira, o Patrick da Silva, o Pedro Focola e o Wendel Ribeiro. O nosso professor é o Dr. Juan Carlos Alcocer. O trabalho proposto pediu-se para considerar uma propriedade rural com 300 porcos e 70 gados. Com isto, pediu-se para dimensionar o biodigestor para esta propriedade, indicando a capacidade do mesmo em metro cúbico de biogás e lagoa estabilização de biofertilizante. E também pediu-se para estimar o valor em reais da produção de biogás e determinar quanta energia elétrica poderia ser produzida em kWh e também indicar o valor da energia com dados atuais do custo de energia no Ceará e falar da importância dos biodigestores no semiárido cearense e seus impactos. Então, para dimensionar nosso biodigestor e saber a quantidade de energia produzida na nossa propriedade, caso seja implementado um biodigestor, e também tendo na nossa propriedade 300 porcos e 70 gados, e segundo a nossa literatura, diz que um porco produz em média 2,25 kg de esterco por dia, e um gado produz em média 10 kg de esterco por dia. Então, sabendo essas informações, multiplicando pela quantidade de animais, temos a nossa total de produção. No caso, 300 porcos produz por dia 675 kg de esterco. E 70 gados produziria 700 kg de esterco por dia. Então, o nosso total de produção de esterco deu 1.375 kg. Então, significa que na nossa propriedade, composta por 300 porcos e 70 gados, por dia produziria 1.375 kg de esterco. Então, sabendo essas informações, a quantidade de esterco produzida na nossa propriedade, o segundo passo é determinar a produção de biogás. Então, segundo a literatura e o artigo disponibilizado pelo nosso professor para a nossa leitura, diz que 1 kg de esterco do porco rende 0,35 e 1 kg de esterco de gado rende 0,04 metro cúbico de biogás. Então, sabendo esse rendimento e o total de produção de esterco que determinamos na tabela anterior, basta multiplicar pelo rendimento, acharemos a nossa produção de biogás por dia. No caso de 300 porcos, produziria, em média, 236,25 metros cúbicos de biogás por dia. E 70 gados, por dia, produziria 28 metros cúbicos de biogás. Então, somando a produção de biogás por dia dos 300 porcos e 70 gados, deu 264,25 metros cúbicos de biogás. Significa o quê? Que na propriedade existente 300 porcos e 70 gados, dá para produzir 264,25 metros cúbicos de biogás por dia. Então, sabendo a nossa quantidade de esterco e a nossa produção de biogás, trouxemos também aqui um dado interessante de Ganuti, que diz que para uma família de 5 pessoas, em termos de uso caseiro, é necessário cerca de 8,93 metros cúbicos de biogás por dia. Então, essa quantidade de gás corresponde a 1/4 de um bujão de gás de 13 kg. Então, trouxemos essa informação justamente para fazer uma comparativa para saber a nossa produção, como que daria o nosso abastecimento. Então, no nosso caso, conforme o nosso cálculo, o nosso biodigestor produziria 264,24 metros cúbicos de biogás. Então, fazendo a comparação com o Deganuti, a nossa produção daria para abastecer 148 pessoas, ou seja, quase uma comunidade pequena de 30 famílias composta por 5 pessoas. Então, calculando até agora, nosso próximo passo é dimensionar nosso biodigestor. Então, para dimensionar nosso biodigestor, temos que levar em consideração todos os resíduos a serem colocados no nosso biodigestor. Então, no nosso biodigestor não se coloca apenas o esterco, também coloca urina e também água. Essa água deve ser calculada de uma quantidade certa. Na questão de urina, para determinar a quantidade de urina, segundo a literatura, diz que um porco produz em média 1 litro de urina por dia e um gado produz em média 2 litros de urina por dia. Então, se 300 porcos, se um porco produz 1 litro de urina, 300 porcos produziria 300 litros. E se um gado produz 2 litros de urina por dia, 70 gados produziria 140 litros por dia. Quanto à questão de adição de água no biodigestor, depende muito de cada esterco. No caso de esterco de gado, segundo a literatura, o esterco bovino ou esterco de gado possui umidade de 89%. Então, nesse caso, é necessário acrescentar 100% de água, ou seja, uma proporção 1 por 1. Isto significa que, se temos 100 kg de esterco de gado, tem que colocar no biodigestor 100 litros de água.
Então, sabendo essas informações, somamos todos esses resíduos, temos o resíduo total. Então, nosso total de resíduos na nossa propriedade deu 3.215 kg. Então, para dimensionar nosso biodigestor, temos que levar em consideração a quantidade de resíduos em 45 dias. Então, na tabela, calculamos a quantidade de resíduos em um dia, basta multiplicar pelo 45, temos a nossa produção em 45 dias, que no caso deu 144.665 kg. Então, são esses resíduos que vão ser levados em consideração para dimensionar nosso biodigestor. E outro aspecto que levamos em consideração é uma folga de 15% do nosso biodigestor, para que caso futuramente as demandas dos dejetos na propriedade foram aumentadas, não precisaria construir novo biodigestor. E também, então, acrescentando 15% de folga, o nosso biodigestor terá uma capacidade de 166 mil litros, que, portanto, convertendo em metro cúbico, daria 166 metros cúbicos. Então, essa conversão, levando em consideração o fator de conversão disponibilizado pela ANEEL, onde diz que um metro cúbico equivale a 1.000 litros. E outro aspecto, outra questão, outro passo também é dimensionar o nosso lago de estabilização, que será o lago onde será armazenado o nosso biofertilizante. Então, segundo a Camila, diz que no final do processo da biodigestão há uma redução de 27% a 33% do nosso resíduo. Então, no nosso caso, consideramos que após o processo da digestão haverá uma redução de 30% dos resíduos. Isso significa que, com a redução de 30% dos resíduos após o processo de digestão, teremos em forma semilíquida 43.402 kg de biofertilizante no final de 45 dias. Quanto ao armazenamento de biofertilizante, o nosso lago achamos melhor dividir o lago em dois, onde cada lago terá uma capacidade de receber 22 mil litros de biofertilizantes. Também pediu-se para estimar o valor em reais da produção de biogás e energia elétrica produzida. Então, para isso, levamos em consideração a equivalência energética do biogás, do DHNUT, que diz que 1 metro cúbico de biogás daria para produzir 1,428 kWh de energia elétrica. Então, segundo calculado na tabela anterior, a nossa propriedade produziria 264,24 metros cúbicos de biogás. Então, convertendo para kWh, dará uma produção de 377,3 kWh de energia. E para saber o valor dessa energia, levamos em conta a tarifação disponibilizada pela Enel Ceará, diz que 1 kWh de energia elétrica custa 75 centavos. Então, fazendo essa relação, a nossa propriedade, nesse caso, produziria uma energia equivalente a R$ 284,6, isto em um dia, e em um mês produziria uma energia equivalente a R$ 8.538, em que esta energia daria para abastecer 30 famílias compostas por 5 pessoas. E quanto à importância e impactos dos biodigestores no semiárido cearense, conforme o trabalho realizado, deu para perceber o quanto que é importante a adoção de biodigestores, principalmente em propriedades rurais, que localizam no semiárido cearense, porque muitas das vezes são áreas onde vivem no setor agropecuário, e muitas das vezes esta prática é essencialmente familiar. Por outro lado, temos uma dificuldade econômica nessas regiões que têm dificultado o uso de energia elétrica e a compra de gás de cozinha, que hoje se encontra um valor acima de média, que varia entre 80 e 90 reais. E também outros aspectos são questões ambientais também e climáticas, né? E devido ao uso de energias não renováveis, e também o descarte incorreto dos estercos animais nas propriedades, que muitas vezes acaba causando fortes odores e impactos ambientais, porque esses resíduos, quando jogados diretamente no solo, como na sua composição tem o dióxido de carbono e o metano, acaba causando um impacto no meio ambiente e nossa camada ozônio. Então, pensando nessas dificuldades, então torna importante a adoção desta tecnologia, de modo a resolver estes problemas e propondo uma solução viável, produzindo sua própria energia e biofertilizante com excelente qualidade para as plantas, e também aumenta a qualidade do solo, tornando desta forma uma alternativa energética limpa e altamente sustentável, agregando valores
e benefícios sociais, ambientais e econômicos, tanto para as famílias rurais como para toda a região. Então, como foi calculado a total de produção de energia, caso for implementado o biodigestor, tem 300 e poucos hectares, daria para abastecer tranquilamente a propriedade e dá para sobrar, né? E deveria ter com propriedades vizinhas. Então, tudo isso mostra o quanto é importante o biodigestor. E, além disso, além de ter a sua energia que dá para utilizar diretamente no gás de cozinha, substituindo o gás convencional, que é de origem fóssil, também você utiliza para converter em eletricidade. E outro ponto importante também é que você, além de ter energia, tu vai ter um biofertilizante rico em nutrientes para usar em agricultura. Então, são ganhos muito bons, e também quanto ao investimento, não requer um investimento inicial muito alto, o tempo de retorno é a curto prazo, então tem muito mais vantagem do que desvantagem. Então, esse é o nosso trabalho, e é isso, e muito obrigado a todos.